Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador da história de cada letra do alfabeto da seleção brasileira. Nesse vídeo, eu vou estar utilizando como critério a primeira letra do nome que o jogador é conhecido. Antes de começar, eu peço para que você siga a nova página do Enciclopédia Futebol no Instagram, principalmente para saber quando eu estiver lançando um novo vídeo aqui para o canal e também para outras curiosidades de futebol. O link da página tá no final da descrição aqui embaixo. Começando pela letra A, nós temos o ex-atacante Adriano. Apesar da carreira do jogador ter sido abreviada por vários problemas pessoais, ele foi importantíssimo em diversas competições com a seleção. Além do título mundial sub-17, Adriano marcou gols nas finais da Copa América de 2004 e na Copa das Confederações de 2005, ambas contra a Argentina. Com a letra B, o destaque foi Bebeto. O jogador foi um dos principais responsáveis pelo tetracampeonato mundial em 94. Ele defendeu a seleção brasileira por 13 anos consecutivos e também teve muito sucesso no futebol brasileiro e europeu. O capitão do tricampeonato mundial é o principal jogador na letra C. Carlos Alberto Torres, curiosamente, disputou apenas uma Copa do Mundo. O lateral, porém, foi um dos grandes nomes da competição e, além de ser escolhido para a equipe ideal do torneio, ele marcou um belo gol na decisão contra a Itália. Um dos melhores jogadores dos anos 50 foi o meia Didi. O jogador teve uma grande trajetória no Fluminense e no Botafogo e também chegou a atuar pelo poderoso Real Madrid. Com a camisa da seleção brasileira, Didi participou dos 2 primeiros títulos mundiais, sendo titular e decisivo nas 2 campanhas. Na letra E nós temos Edmundo, ídolo de Palmeiras e Vasco. Apesar de não ter repetido na seleção o mesmo sucesso dos clubes, Edmundo participou de 3 edições de Copa América e uma Copa do Mundo. Com a letra F, o destaque é o volante Falcão. O jogador não foi campeão do mundo com a seleção, mas foi uma das grandes estrelas da equipe de 82. Falcão também é um dos maiores jogadores da história do Internacional de Porto Alegre e da Roma da Itália. Sem dúvidas, a estrela na letra G é Garrincha. Considerado um dos maiores dribladores da história, o jogador foi protagonista nos títulos mundiais de 58 e 62. Garrincha soma 60 partidas com a seleção e mais de 600 com a camisa do Botafogo. Mais um grande ídolo do Botafogo aparece na letra H. Trata-se de Heleno de Freitas, craque dos anos 40. Por conta da Segunda Guerra Mundial, o atacante não disputou nenhuma Copa do Mundo, mas ele teve uma boa média de gols e ainda conquistou a Copa América de 45. Com pouquíssimas opções na letra I, o destaque é Ipojucan. O atacante é o 5º maior artilheiro da história do Vasco, mas pela seleção disputou apenas 9 partidas. Ele fez parte da equipe campeã do torneio pan-americano de 52. Com a letra J, o melhor jogador é Jairzinho. Ele foi fundamental no tricampeonato mundial de 70, onde marcou pelo menos um gol em cada partida daquela campanha. Aqui no Brasil, Jairzinho também se destacou com as camisas do Botafogo e do Cruzeiro. Já com a letra K, o principal jogador é Kaká. Eleito o melhor do mundo em 2007, Kaká foi um dos grandes jogadores desse século. Pouco tempo depois de ter sido revelado pelo São Paulo, o meia já figurava na seleção brasileira principal e fez parte do elenco pentacampeão do mundo em 2002. Além disso, ele foi bicampeão da Copa das Confederações em 2005 e 2009. Artilheiro da Copa do Mundo de 38, Leônidas é o grande nome com a letra L. Ele marcou 38 gols em 38 jogos pela seleção e foi um dos principais atacantes da sua geração. Leônidas defendeu clubes como São Paulo, Vasco, Botafogo e Flamengo.
Com a letra M nós temos Mauro Ramos, primeiro zagueiro dessa lista. Com a seleção, ele foi o capitão do bicampeonato mundial em 62. Mauro foi ídolo no São Paulo, clube onde foi revelado, e também no Santos, onde conquistou todos os principais títulos na década de 60. Um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos é o destaque na letra N. Nilton Santos defendeu o Brasil em 4 Copas, sendo campeão mundial em 2 delas. Além disso, ele é também o jogador com mais partidas disputadas na história do Botafogo, somando 721 jogos. Na letra O, o jogador que se destaca é o zagueiro Oscar. Aqui no Brasil, Oscar foi ídolo de São Paulo e Ponte Preta. Com a camisa da seleção, o defensor foi titular em 2 Copas do Mundo e disputou 59 partidas entre 78 a 86. O único jogador da história do futebol a conquistar 3 vezes a Copa do Mundo, Pelé é obviamente o destaque na letra P. Em jogos oficiais, ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 77 gols marcados. Pelé também foi campeão de tudo com o Santos, onde acumulou ao todo 24 títulos. Com a letra Q, o melhor jogador foi Quarentinha. A trajetória do atacante na seleção foi curta, porém ele anotou 14 gols em 13 partidas. Quarentinha foi revelado pelo Paysandu, mas fez muito sucesso especialmente no Botafogo, já que também é o maior artilheiro da história do clube com 313 gols marcados. Na letra R nós temos diversos jogadores que fizeram história na seleção. Eu acabei escolhendo o Ronaldo, principalmente pelo seu desempenho em Copas do Mundo. Só na competição foram 15 gols marcados em 3 edições. Ao lado de Rivaldo em 2002, foi protagonista e artilheiro no pentacampeonato mundial. O principal jogador com a letra S foi o meia Sócrates. Considerado um dos melhores jogadores da história do Corinthians, Sócrates também brilhou pela seleção. Ele foi titular nas Copas de 82 e 86 e realizou ao todo 60 partidas oficiais. Com a letra T, o jogador escolhido foi Tostão. O ex-atacante é um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro e teve uma trajetória marcante na seleção. Na Copa de 70, ele foi um dos destaques do tricampeonato, ao lado de Pelé, Gerson, Jairzinho e Rivelino. O único jogador encontrado com a letra U que defendeu a seleção foi o ex-volante Uidemar. Foram apenas 2 partidas realizadas com o Brasil no final dos anos 80. Apesar disso, o jogador teve boas passagens pelo Flamengo e pelo Goiás. O grande nome com a letra V foi o atacante Vavá. Ele esteve presente nos 2 primeiros títulos mundiais com a seleção e inclusive marcou gols nas finais de 58 e 62. No futebol brasileiro, Vavá teve grande identificação com o Palmeiras e com o Vasco. O goleiro Valdir Pérez é o destaque na letra W. Ele defendeu a seleção nas Copas do Mundo de 74, 78 e 82. Entre 73 a 84, foi titular do São Paulo, onde conquistou 3 campeonatos paulistas e 1 título brasileiro. Sem opções com a letra X, nós passamos para a letra Y. Mais uma vez, apenas um jogador foi encontrado. Trata-se do meia Ian, jogador revelado pelo Vasco no início dos anos 90. Apesar de ter surgido como grande promessa, o jogador não vingou na seleção e esteve presente em somente uma partida. Para encerrar, o craque na letra Z foi Zico. Maior jogador da história do Flamengo, Zico teve muito destaque na seleção, apesar de não ter conquistado nenhum título de expressão. O meia foi o camisa 10 nas Copas de 82 e 86 e ao todo anotou 66 gols em 88 partidas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Eu também peço para que você assista um dos meus próximos vídeos de futebol. Um grande abraço e até a próxima!